Oi, gente. Olá, meninos da ETE Luiz Alves Lacerdas e meninas. Olá, pessoas que estão fazendo, acompanhando esse primeiro webinário aí criado por nossa escola, através dos professores Elci Reob de Edza. Para mim é um orgulho muito grande estar contribuindo para esse processo de formação, de transformação e de buscas de metas para uma educação ambiental sustentável dentro do nosso meio onde nós residimos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Quero dizer para vocês que estudei muito, pesquisei um pouquinho ali, um pouquinho aqui, porque vocês, alunos da ETE Luiz Alves Lacerda e alunos de outras instituições e profissionais, merecem os melhores conteúdos e aprendizados, e esse webinário está trazendo isso para vocês. Conhecimentos, assim, riquíssimo. Tenho acompanhado desde amanhã, né, desde a abertura, e tenho percebido que as palestras, as mesas redondas, os vídeos dos estudantes ficaram lindos. O concurso de vídeo bastante produtivo, bastante interessante. Vocês, alunos, quando querem, fazem o melhor. Vocês estão de parabéns. E para complementar esse processo de construção dentro do meio ambiente e água, que é um tema muito importante para a nossa sobrevivência, para a nossa existência enquanto sujeito, eu trago esse tema aí para vocês, né? A educação ambiental como um eixo do desenvolvimento sustentável. Gente, esse tema, ele trabalha a formação ética dos indivíduos e da coletividade. É preciso que haja esse trabalho dessa formação ética, sem qual a meta, se você não tiver essa formação ética, a meta da sustentabilidade não poderá ser alcançada. Então, um dos principais objetivos deste tema, deste estudo, dessa educação ambiental, é formar os indivíduos para este processo. Mas dentro da nossa palestra, da nossa conversa, vamos falar de diálogo, vamos dizer que estamos conversando, aprendendo um com o outro, e principalmente matando a saudade devido a essa pandemia, né? Então, eu trago aqui para vocês questões tipo, para que a gente possa... Deixa eu passar aqui o slide. Oi? Então, pessoal, se tu puder aumentar um pouquinho o som, slide. O slide? Aumentar, colocar a tela cheia do slide. Mas dá para ver, agora tá pequeno. Ele tá tela cheia, vice. Tá bom. É porque então, mostra mas dá os para dois, ver. né? Tá mostrando os dois, o próximo. Ah, peraí, vem. Deixa eu ver aqui. Minha gente, acontece eventos, quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Pois é, gente. Acontece. Mas dá para ver, certo? Só que a gente tá vendo o próximo. Ah, tá vendo o próximo, né? É que eu só faço assim. Eu tenho que... Mas não tem problema, não. Dá pra gente ver, não dá, minha gente? Dá sim. Pode continuar, viu? Então, vamos agora entender, gente. Vamos ver, conhecer e aprender o que é que a gente vai ter durante esse nosso processo, essa nossa conversa, esse diálogo sobre a educação ambiental. E aí eu trago para vocês os objetivos da educação ambiental. Eu trago a educação ambiental na conferência lá de Estocolmo e de Tbilisi. Eu quero dizer para vocês que a educação ambiental, ela não é algo presente apenas no meu recinto, é algo discutido internacionalmente que a gente vai ver aqui durante a nossa conversa. Também vamos discutir um pouquinho sobre a educação ambiental justamente para esse processo do desenvolvimento sustentável, o caráter transdisciplinar da educação ambiental, porque, de fato, para se fazer uma educação ambiental é preciso ter um caráter intertransdisciplinar, certo? Vamos ver também os princípios básicos da educação ambiental brasileira. Esses princípios não foram definidos por mim, por escola nenhuma, e sim pelo PNEA, que é o Plano Nacional de Educação Ambiental. A educação ambiental, ela teve uma força maior
no ano de 2012, quando o IBAMA fortaleceu através de uma portaria e um evento realizado lá em Salvador, né? E isso aí fortaleceu essa discussão para um cenário ambiental mais propício dentro do nosso país chamado Brasil. Então, a educação ambiental, gente, ela foi formulada com alguns objetivos dentro desse plano, que é a Lei 97/95 do ano de 99, e isso está descrito no seu artigo 5º. Porém, o objetivo principal da educação ambiental é o indivíduo, é nós, eu, você e toda a sociedade compreender que não vamos existir, né, se não fizermos e não tivermos certeza que precisamos da natureza para sobreviver. É preciso que, enquanto pessoa, enquanto sujeito, tenhamos essa conscientização, que precisamos da natureza, pois nós fazemos parte dela, deste processo. E, de acordo com o artigo 5 do Plano Nacional da Educação, né, o primeiro objetivo que ela traz é desenvolver uma compreensão integrada do meio ambiente. O que é uma compreensão integrada do meio ambiente? Esses objetivos que eu estou trazendo aqui para vocês são os objetivos fundamentais. Essa compreensão integrada do meio ambiente, ela traz em suas múltiplas e complexas relações. Ela faz com que as áreas do meio ambiente dialoguem, se comuniquem e façam com que esse conhecimento seja integrado buscando resolver, solucionar os conflitos e as dificuldades encontradas na questão da desvalorização da sustentabilidade e da não prática para esse desenvolvimento sustentável, tá? Também traz o objetivo que é garantir a democratização das informações ambientais. O que é garantir a democratização? Gente, é deixar livre o conhecimento necessário, é deixar livre os saberes necessários para uma prática de uma educação ambiental sustentável. Poucas pessoas conhecem os programas de governo, as legislações, os planos, as portarias, e existem, né, o nosso país tem um Ministério do Meio Ambiente, e algumas cidades têm secretarias também, o Estado tem secretarias, tem órgãos como o IBAMA, que defendem e faz com que construa práticas educativas para essa democratização dessas informações ambientais. O outro objetivo é estimular esse fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. Esse fortalecimento vai de encontro com as ideias e pensamentos que cada sujeito possui, que eu possuo, que você possui, que a nossa escola possui, o nosso bairro, a nossa rua, a nossa casa, a nossa família. É preciso que esse fortalecimento de uma consciência crítica seja em direção e faça um diálogo permanente com a minha existência enquanto pessoa. O que é que eu estou fazendo enquanto sujeito para preservar os espaços que eu vivo, para preservar os espaços que eu distribuo e interajo com outras pessoas? Será que eu, enquanto sujeito, tenho colaborado para que aquele ambiente, a minha escola, a minha casa, a minha rua, né, a água que eu bebo, a água que eu tomo banho, será que eu estou fazendo um trabalho de conscientização crítica, buscando entender que eu posso falhar, que eu posso errar e não contribuir para esse processo de uma educação ambiental sustentável, né? Então, é bom estimular, esse é um dos objetivos, estimular esse fortalecimento. O outro objetivo é incentivar a participação individual e coletiva. Ou seja, eu preciso construir projetos, ações, planos de ação em minha escola, em minha casa. E esse incentivo, eu preciso dizer para as pessoas que não é só eu, é você também. Eu preciso observar em um ônibus, em um carro. Quem aqui não já pensou jogar o saco de pipoca pela
janela. Quem aqui nos já pensou em jogar um embrulho de um confeito, de uma balinha pela janela do carro, né? Então, esse incentivo da participação individual e coletiva faz-se necessário. E nesse momento de pandemia, quem aqui está fazendo a utilização da água corretamente? Né? Porque, segundo os especialistas, a Organização Mundial de Saúde diz que nós devemos tomar água de 15 em 15 minutos. Será que a gente está fazendo essa utilização corretamente ou a gente está utilizando de forma errada, gastando mais água? Então, gente, é preciso a gente fazer esse incentivo dessa participação. É preciso também estimular a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, né? Existem ações que eu posso fazer que vai contribuir para esse fortalecimento, né? Como, por exemplo, a gente já vai ver um videozinho que vocês vão entender um pouquinho da questão do consumo. Será que eu preciso consumir tudo que eu vejo, tudo que eu quero? Qual é a importância desses consumos para mim, tá? Outra situação, é preciso fortalecer, né, e fomentar o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia. Vimos aqui uma palestra anterior falando do TI verde. Essa tecnologia, ela deve ser presente na elaboração de ferramentas, de recursos, para agilizar a construção de propostas e ações, ideias e mecanismos que irão favorecer a educação ambiental na minha vida, na tua vida e no ambiente que nós vivemos, né? A tecnologia hoje é algo que vem crescendo muito e que agora na pandemia percebemos quão grande é a importância do uso da tecnologia. E para a educação ambiental, ela é muito importante, tá? E, por fim, a gente traz o último objetivo, que é fortalecer a cidadania e a autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade, né? Então, esse futuro da humanidade que a gente fala é o amanhã. A gente tem que se preocupar em fazer ações hoje que gerem e promovam uma educação ambiental sustentável para aqueles que vão viver muito mais, que vão poder realizar outras ações no amanhã e que eles tenham uma vida de qualidade dentro do espaço ambiental. Agora a gente vai assistir um videozinho, tá? E já já eu volto com vocês. Preste bem atenção nesse vídeo sobre o consumo sustentável. Deixa eu ver aqui. Não há diferença entre consumir de forma responsável e consciente e consumir de forma excessiva ou inútil. Quer saber qual é? É só um minutinho da sua atenção. Eu sou Paulo Oliveira e estamos começando mais um Minuto Ambiental. Consumir exageradamente é um hábito adquirido ao longo de décadas pelo estímulo de campanhas publicitárias convincentes que nos incitam a desejar cada vez mais bens e produtos. Pessoas, empresas e governos contribuirão para a preservação dos recursos naturais, escolhendo corretamente o que vão consumir, selecionando os que produzem de forma ambientalmente responsável, avaliando o impacto do descarte no meio ambiente, procurando a melhor relação entre preço, qualidade e durabilidade. O consumo consciente diminui o uso de embalagens, evita o descarte, a utilização de recursos hídricos, da energia. Consumir conscientemente significa reduzir e reaproveitar, separar resíduos para coleta seletiva e refletir sobre os próprios hábitos. E aí, gente? Perceberam a questão da responsabilidade do consumo consciente, do que é necessário e do que não é, e que nós, enquanto sujeitos que vivemos em sociedade, falhamos porque a gente sempre quer mais, sem se preocupar com o que aquilo vai causar ao meio ambiente, né? Existem produtos tóxicos
existem produtos que colaboram e contribuem para a destruição da natureza, onde vai prejudicar a nossa qualidade de vida enquanto pessoa que busca trabalhar com a saúde de qualidade, com outros recursos que vão nos garantir qualidade. Então, esse recurso, esse consumo de forma inconsciente, ele não vai gerar uma educação ambiental sustentável. Lá no finalzinho, a gente vai conhecer os 5 R's da educação ambiental. Todo mundo está vendo hoje aí, né? Começou uma campanha essa semana na Rede Globo falando sobre esses 5 R's e nós vamos conhecer para, de fato, termos uma utilização, um consumo sustentável e responsável para a existência de uma qualidade de vida melhor, tá? E aí, a gente vai falar agora da educação ambiental, gente, na Conferência de Estocolmo e em Tbilisi. São conferências a nível internacional, tá? Conferência que discutiram esse processo da educação, estou com a minha filhinha aqui, tá? Do processo da educação ambiental, fortalecendo as ideias, as práticas, né? Fortalecendo o desejo de promover algo que garantisse um ambiente favorável para uma vida melhor, tá? E aí ele diz o seguinte, que lá ele traz o seguinte, né? Que essa educação ambiental, ela aconteceu nas discussões intergovernamentais. Veja que vários países e estados do mundo todo participaram de um processo de construção de propostas e práticas para o bem-estar do próprio meio ambiente. E quem está nesse meio ambiente? A natureza e nós. Então, essa discussão favoreceu os dois lados. Essa discussão favoreceu uma qualidade de vida para ambos e trouxe ideias que fortaleceram práticas que são importantes nesse processo. E aí veio, né, nessa conferência de Estocolmo, ela foi promovida em 1972 e nela foi definida pela primeira vez a importância da ação educativa nas questões ambientais, né? Foi percebido que o meio ambiente estava sofrendo, tá? Que a água poderia acabar, que florestas poderiam ser desmatadas e que o meio ambiente, estava sendo poluído. Então, lá em Estocolmo foi discutido ações que fossem importantes para essa ação educativa. E também aconteceu de forma, né, um programa a nível internacional de uma educação ambiental. Outra situação foi na Conferência de Tbilisi, que foram definidos os princípios orientadores, gente. Lá em Tbilisi foi discutido esses princípios orientadores, e aí eu vou citar 2 deles, porque são muitos, mas aí eu listei aqui os importantes, que é apropriar uma percepção integrada da natureza e do espaço construído pela humanidade, resultante da interação dos aspectos físicos, biológicos, sociais, econômicos e culturais. Você percebe que a educação ambiental, ela não se restringe apenas à prática educativa, mas é uma prática que envolve outros setores do Estado, outros setores que fazem parte de uma sociedade civil, né? Como a questão dos aspectos físicos, biológicos, sociais. Quando se fala de social, é a questão da cultura do sujeito, né? Que cultura, que pensamento, que ideia você, eu, qualquer sujeito tem sobre a prática da educação ambiental, né? Qual é a ideia que nós temos sobre isso, certo? Outra ideia que ela veio, outro princípio orientador, foi que favorecer a aquisição de conhecimentos, valores, comportamentos, né, e habilidades de construir e desenvolver ações em prol de promover um ambiente mais prazeroso para se viver, certo? E aí também veio esse fortalecimento de um instituto que todo mundo acha que ele é só o instituto que persegue
as pessoas que fazem tráfico de animais, desmatam. Gente, o IBAMA trabalha várias ações, ações educativas, pensando em promover e proporcionar um espaço acolhedor, um espaço puro para a sobrevivência da natureza e do ser humano. E é preciso, esse instituto, ele é muito importante nesse processo da educação ambiental, tá? E aí a gente percebe, vai ver agora, como é de fato que acontece essa educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, né? Como a professora Elci disse, eu já estou adiantando a fala, porque vocês estão vendo os 2 slides, e aí já tem essa contribuição, tá? A educação ambiental para esse desenvolvimento. Essa educação ambiental que eu trago para vocês aqui, e que está presente no Plano Nacional de Educação, de Educação, que está presente também no Plano Nacional de Educação Ambiental, que está presente em várias legislações, ela traz o princípio da discussão da ideia da participação social democrática, ela traz a ideia da participação da visão holística, e ela traz a ideia da participação interdisciplinar, né? E aí a gente vai ver o que cada um diz, o que cada um representa. Porém, eu quero dizer para vocês que a conferência de Tbilisi, gente, ela aconteceu em vários locais. E aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, além que teve essa localização geográfica falando das conferências internacionais da educação ambiental. Então, aconteceu no Rio de Janeiro, no Estocolmo, em Tbilisi e em Belgrado, para você ver o quanto essa ideia de um ambiente prazeroso, satisfatório e humanamente falando, para um ambiente proporcionar uma qualidade de vida para a gente, é uma discussão a nível mundial, não está presa apenas em mim, em você, na nossa escola, tá? Então, quando eu falo, gente, vamos pegar agora aqui a ideia dessa orientação da participação social democrática. Quando eu falo dessa participação social democrática, eu falo de um trabalho da coletividade, onde alunos, escolas, empresas, ONGs, associações, instituições civis, todo tipo de grupos, elas devem estar envolvidas para esse processo da educação ambiental. É preciso que todo mundo se reúne, todo mundo se interage, todo mundo se une para que essa problemática ambiental seja sanada e a gente possa respirar mais aliviado, mais satisfatório. Então, essa participação social democrática não é só os poderes governamentais. É preciso que a sociedade civil, as pessoas no todo, façam parte da discussão das ideias, do pensamento, das propostas que vão vir construir uma educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, certo? E aí, dentro dessa percepção, dessa orientação da participação social democrática, vem a visão holística. Essa visão holística, né, ela foi indicada como uma condição necessária. Para quê? Para a mudança da postura frente à questão ambiental. Gente, o que é essa questão da postura? Muitas vezes a gente age de forma errada. E até utilizamos frases que não são legais, são frases preconceituosas. Como, por exemplo, eu estou na escola ETE Luiz Alves Lacerda. Tenho certeza que aqui na nossa escola não tem aluno que pense desse jeito, nem fale isso. Eu creio nisso que não fazem. Estamos todos nós na ETE Luiz Alves Lacerda, os alunos, né, e de repente eu passo no corredor, eu vejo um lixo lá no chão. Aí, no lugar de eu pegar, aí eu digo, tem faxineiro, tem zelador para limpar. São essas posturas éticas que essa visão holística traz para desfragmentar esse pensamento preconceituoso e que só vai contribuir negativo para o meio ambiente.
todos nós devemos mudar nossa postura diante de um caráter transdisciplinar, de forma também interdisciplinar. É preciso que a gente veja que o ambiente, ele não é só de quem limpa, ele é meu também. E que eu posso colaborar, e que eu posso contribuir para que aquele ambiente seja prazeroso. Ah, mas eu fui no banheiro. Aqui não tem não, né? Não existe alunos da ETE Luiz Alves Lacerda que faz isso. Vai no banheiro, vê a torneira ligada, lava as mãos e deixa ligada. Tem? Será que tem? Tem, Castro? Tem o Edson. Zameica. Tem aluno na nossa escola assim? Gabriel, tem? Acredito que não, né, gente? Acredito que todo mundo que vai lá, que vê a torneira ligada, fecha a torneira também, para contribuir, para não acontecer nem ocorrer desperdício. Essa é uma prática de educação ambiental, onde a visão holística trabalha a mudança desse comportamento ético e também moral, né? Então, além dessa participação social democrática e da visão holística, essa educação ambiental sustentável, ela também é construída a partir de outra orientação que é chamada da interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade na educação ambiental e dentro do contexto da educação? É o envolvimento de todas as áreas de conhecimento. É onde a matemática vai colaborar para esse processo, a língua portuguesa vai colaborar para esse processo, a história, a geografia, a biologia, a física, a química, porque todos esses fatores de conhecimento eles vão se interagirem para a construção de ideias e ações em prol de uma educação ambiental para o desenvolvimento sustentável. Vamos dar uma ideia dentro desse momento. Para trabalhar uma proposta de educação ambiental de forma interdisciplinar, eu vou pegar o professor de português, que vai trabalhar tipos de textos, redação, produção de redação, elaboração de texto, leitura, documentários que retratem a prática da educação ambiental ou a falta de utilização adequada, o consumo. O português vai trabalhar desse jeito. Já a matemática pode trabalhar a questão de quantidades de lixos, né? Quantidades digamos assim, desperdício de água. A história, a disciplina de história vai trabalhar o processo de desenvolvimento histórico e os avanços. Então, veja, a educação ambiental, ela é interdisciplinar. Ela trabalha na interdisciplinaridade, onde todas as áreas de conhecimento participam para esse processo de construção. Segundo Carvalho, né, que é um grande teórico que estuda essas práticas educativas, essas ações, né, que envolvem a interdisciplinaridade, ele traz algumas questões, né? Ele nos indaga, ele nos provoca, dizendo o seguinte: de onde vem essa proposta do caráter transdisciplinar, já que a educação ambiental é interdisciplinar, tá? Ele pergunta, será que é mais uma metodologia por ser, mais uma prática, qualquer coisa? Ele diz o seguinte, é um princípio educativo? Ele também pergunta, é uma outra lógica de organização curricular dos conteúdos? O que é organização curricular? Gente, cada escola tem a sua identidade cultural, cada família tem a sua identidade cultural, cada lugar, cada cidade, cada estado, cada país tem a sua identidade cultural. E o currículo, né, de cada espaço social, educativo, que se busca trabalhar essas práticas, ela vai trabalhar de forma organizada, respeitando a cultura, os valores, os costumes. Então, aí ele vai perguntar, é uma outra lógica de organização curricular desses conteúdos? Não. É uma interação para que essa prática flua com mais positividade. E ele ainda diz, são os conteúdos, há duas ou mais disciplinas. Ele pergunta se esse caráter transdisciplinar da educação ambiental
vai ser um conteúdo para mais ou uma, duas, três, quatro disciplinas. E aí ele diz, será que tem a ver a formação de equipes de profissionais de diferentes áreas? Será que essas pessoas... Mas aí ele mesmo responde, gente. Todas essas questões que ele falou, que ele indagou, que ele nos provocou a repensarmos, a refletirmos, a dizermos sobre tudo isso, aí ele traz e diz que a interdisciplinaridade é tudo isso e muito mais. Né? A interdisciplinaridade é uma maneira de organizar e produzir o conhecimento, procurando integrar as diferentes dimensões e os fenômenos estudados. Por isso que a prática da educação ambiental para um desenvolvimento sustentável, ela acontece dentro de uma proposta, dentro de uma orientação interdisciplinar, onde todas as áreas se envolvem e contribuem para essa construção, certo? E aí a gente vai ver agora, né, esses princípios básicos. Gente, o Plano Nacional de Educação Ambiental construiu em seu artigo 4º os princípios básicos para a educação ambiental aqui no Brasil. E aí a gente traz eles aqui, né? Esses princípios básicos da educação ambiental. O primeiro, ele diz que é o enfoque humanista, holística, democrático e participativo. Veja que interessante. Quando eu digo o enfoque humanista, é que eu, enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto ser humano, eu tenho que pensar no outro, não é apenas em mim, né? Não é apenas em mim. Eu tenho que ver se aquilo que eu estou fazendo vai prejudicar o outro. Ah, mas isso não vai me prejudicar, mas vai prejudicar o outro colega, meu vizinho, meu pai, minha mãe, meu irmão, vai prejudicar meu professor, vai prejudicar minha escola, vai prejudicar a sociedade, vai prejudicar principalmente o meio ambiente. Então, por que eu não posso fazer ações que não causem? Então, quando ele traz esse princípio básico, o enfoque humanista, né, é sobre isso. E o holístico, que a gente já viu lá atrás, veja que eu, como ser humano, tenho que ter ações que promovam a qualidade de vida no meio ambiente em que vivo. E esse enfoque holístico é as minhas atuações, as minhas ações, a minha ética enquanto sujeito. Democrático, porque todo mundo vai fazer parte dessa discussão, e participativo, porque é no processo de ideias que se gera essa promoção. O outro princípio básico é a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Gente, se eu tenho uma concepção do meio ambiente em uma totalidade, significa que eu vou trabalhar isso de forma integral, de forma total, de forma conjunta, né? Porém, eu vou respeitar, né, as áreas que vão contribuir para esse processo de uma prática de uma educação ambiental. Outro princípio, ele diz que o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da intermulti e transdisciplinar, né? São várias ideias, várias sugestões, vários pensamentos, comportamentos diferentes, e ele traz isso como uma concepção pedagógica, que é a prática educativa, né? Que é saber se isso aqui, estou até aqui, ó, eu comi esse saquinho de suspiro, gente. Vocês querem? Se isso aqui para que serve? Como eu posso utilizar? Vou jogar? Eu, como professor, eu posso utilizar para minhas aulas de leitura, né? Rótulos. Vou trabalhar leitura com rótulos com os meus alunos, com códigos de barras, né? Trabalhar a questão dos ingredientes que foi composto. Então, existem várias ações que a gente pode trabalhar, esse pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas na perspectiva de intermultidisciplinar, onde as ideias e as áreas se encontram, dialogam, conversam, elas saem da caixinha, né? Elas saem da zona de conforto e começam a interagir, a contribuir uma com a outra. E também ela traz o seguinte, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais.
Se você acha que você vai estar praticando algo errado contra o meio ambiente, desperdiçando água, sujando as ruas, praticando queimadas, poluindo o ar, isso é a questão ética. Porque você acha que não vai, que ninguém vai saber. Mas você é o maior prejudicado. Teus filhos, no futuro, serão prejudicados. Porque você, com suas ações, está construindo um ambiente, um espaço, uma sociedade, um mundo poluído, sujo, feio, né? E uma palavra até mais feia ainda, nojento, certo? Outro princípio é a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Toda ação gera reação. Essa semana eu fiz uma live que falava na educação infantil, que dizia o cuidar e o educar. Essas duas palavras, cuidar e educar, elas nunca vão se separar, porque está dentro do nosso processo de formação como sujeito, como humano. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo está presente no cuidar e no educar. Gente, quando eu cuido do meu ambiente, eu me educo e educo as pessoas. Quando eu me educo e educo as pessoas para preservar o meu ambiente, eu estou cuidando do meio ambiente e também cuidando de mim, né? Então, esse é o processo educativo dentro da proposta da educação ambiental. Outra situação dos princípios básicos do Plano Nacional de Educação Ambiental é a permanente avaliação crítica do processo educativo, né? E tem o outro, que é a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. Ficou juntinho aí. Veja só, gente, a permanente avaliação crítica do processo educativo eu, enquanto pessoa, eu, enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto criança, enquanto professor, enquanto pai, mãe, qualquer profissional que seja, enquanto pessoa mesmo, enquanto ser humano. Eu fazer uma avaliação daquilo que eu venho desenvolvendo. É uma autocrítica daquilo que eu prego e que, na maioria das vezes, a gente fala, mas não faz, né? Nós falamos, faça isso, gente, vamos preservar o meio ambiente, não joga lixo, mas a gente vai e joga. Então, a gente precisa estar fazendo uma avaliação crítica desse processo educativo, dessas ações educativas, de nós mesmos, né? E uma abordagem articulada das questões ambientais. Como eu falei aqui no início, cada local, cada cidade, cada espaço tem a sua cultura, tem a sua vivência, tem a sua história, né? Tem o seu modo de viver. E é preciso que a gente respeite e que faça essa articulação para que promova ações que beneficiem o meio ambiente. Por isso que existe e acontece essas conferências intergovernamentais a nível mundial, porque cada um pode contribuir com as suas ideias e ações que foram positivas na sua localidade histórica e humana. E traz também, gente, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural, tá? É muito importante que a gente procure trabalhar esses princípios básicos que está no Plano Nacional da Educação. Só assim a gente vai construir práticas educativas que vão favorecer realmente uma educação ambiental sustentável, né? Visando o desenvolvimento de qualidade de vida para as pessoas e para o meio ambiente. E aí eu trago agora os 5 R's. Os 5 R's de sustentabilidade, que é repensar. Você precisa repensar a sua prática, a sua ação. Será que você está fazendo de forma correta? Será que você realmente está agindo coerentemente? Será que você, essa forma de repensar sua postura como sujeito ético-moral, né? Um cidadão que busca construir um espaço de qualidade, gente, olha que coisa difícil de viver. Às vezes a gente namora, ama tanto uma pessoa, a gente vive com essa pessoa, mas essa pessoa é frágil, né? A questão da saúde dessa pessoa é frágil. Estou dando um exemplo. E, de repente, a gente cria situações no ambiente que a gente está, que essa pessoa não se sente bem,
É preciso promover uma reflexão sobre nossas atitudes, repensar se aquilo que a gente está fazendo é positivo, é legal, é coerente, tá? O outro R é recusar. Recusar significa você deixar para trás aquilo que não vai te favorecer. É você pegar e guardar e não querer mais algo que não te faz bem, né? E venho reduzir. Reduzir naquele vídeo que a gente viu a questão do consumo, tá? Reduzir esse consumo, fazer uma prática de um consumo mais saudável, mais tranquilo. Eu vi lá no chat uma aluna dizendo assim, ou foi um aluno, eu acho que foi Xandon, sei lá, eu acho que foi Xandon, né? Que é de logística, primeiro logística. Ele disse, a partir de hoje, eu vou ser vegano, né? E aí? Vamos lá para fazer a reutilização desses produtos? Será feito, eu falei, do saquinho? Esse saquinho eu posso reutilizar para uma prática educativa que vai promover e proporcionar um ambiente melhor. Olha, meus alunos vão aprender a ler e a escrever a partir de um saquinho que eu ia jogar no lixo e acabar com o meu ambiente. Meus alunos vão conhecer a produção de embalagem, de produtos químicos, a composição de fabricação desse, deixa eu pegar aqui, desse doce, né? E aí, vamos ver o que é que dá para reutilizar e vamos reciclar. Reciclar, gente, produtos para favorecer o bem-estar, né? Pega a garrafa descartável, cria ações jardim, pneus, tá? Vamos fazer esse trabalho respeitando os 5 S's. E aí eu vou colocar o videozinho agora para vocês, vou tomar uma aguinha dos 5 S's, tá? Você sabe o significado dos 5 L's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado. As questões ambientais começaram a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar o produto mais uma vez para outro fim. Por exemplo, quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outras sobremesas. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado. O plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo vem passando, pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E, por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. E aí, gente? Viram esse vídeo? Eu deixei ele pelo fim, né? Para o final, para a gente poder fazer esse trabalho aí dos 5 R's, tá? E poder entender melhor. Quero dizer para vocês que eu amei participar. Estou aqui para responder perguntas. Espero ter contribuído para uma proposta de construção da educação ambiental sustentável, né? E para um desenvolvimento de um mundo melhor. Às vezes a gente acha que a gente não consegue, mas é preciso. E aí eu posso fazer isso não só na escola, eu posso fazer isso em casa, eu posso fazer isso na rua, eu posso fazer isso dentro do ônibus, eu posso fazer isso dentro do carro, eu posso fazer isso dentro da igreja, eu posso fazer isso até enquanto eu estou com a minha vozinha, ou com o meu vozinho, né? Mas é preciso ter consciência desse trabalho, né? Da prática educativa para uma educação ambiental, tá certo? Beijinho.
Então, obrigada, Ronaldo. Reinaldo, já fiquei. Ronaldo, sua palestra foi maravilhosa. A educação ambiental realmente é um tema muito importante que devia fazer parte do nosso currículo escolar, né? Respondendo às perguntas que me fizeram também perguntas, né? A gente vê um pouquinho na parte de biologia, um pouquinho na área de ecologia. Quando a gente vê ecologia, a gente vê um pouquinho da educação ambiental e nas eletivas, né? Por exemplo, a eletiva que eu estou ministrando de ecoturismo, mas com certeza, assim, é uma ideia para a gente fazer no ano que vem, né? Mais uma eletiva nessa área da educação ambiental e implementar mais a educação ambiental em todas as disciplinas, porque no dia a dia mesmo a gente tem que praticar a educação ambiental, inclusive dando bons exemplos, né? No nosso dia a dia. Mas, infelizmente, a gente ainda, né? Eu quero até passar a primeira pergunta, que a maioria foi relacionada a isso. Então, Ronaldo, a maioria dos alunos perguntaram por quê e o que é que está faltando para se implantar uma disciplina obrigatória de educação ambiental na educação básica do nosso país. Nossa, fiquei assim lisonjeado com a pergunta. Porque, assim, a gente percebe que há um interesse deles em aprenderem as práticas de educação ambiental, né? Isso. E o que de fato falta, gente, não é que não exista. De fato, a educação ambiental é um eixo norteador do processo educativo, né? Na parte social, cultural, ética e moral, que hoje vem presente na própria BNCC, realizar trabalhos de ações. Então, a educação ambiental, ela pode ser trabalhada através de projetos pedagógicos, né? Ela pode ser incrementada nas próprias eletivas, como o Elcio colocou aí, a eletiva de ecoturismo. Ela pode ser trabalhada pela própria turma, ou seja, na ETE nós temos 12 turmas. Então, já pensou cada turma construir o seu projeto de identidade da educação ambiental? Os alunos da ETE, cada turma fazer o seu projeto para se identificar como uma prática educativa em sala de aula, não riscando as bancas, não sujando as paredes, não jogando lixo fora da sala, não jogando comida, não deixando torneiras ligadas. Então, isso é uma ação, é uma prática que vai de mim para o outro e do outro para mim. Como eu disse, é preciso educar e cuidar e educar. Então, a educação ambiental está presente dentro do processo de formação educativo, social, humano e econômico de cada sujeito. E que as áreas, elas se interagem. Eu dei um exemplo aqui na palestra, como as disciplinas podem contribuir, favorecer para esse processo educativo, para esse processo de construção de ideias. E que o professor de português, trabalhando textos, documentários, e tudo mais, ele vai poder extrair grandes escritores e vai contribuir para esse processo formativo do aluno enquanto sujeito que vive em sociedade, né? Então, não falta, já existe, não existe uma como disciplina, mas existe como um eixo norteador, existe como um contexto principal para ser discutido na parte das questões sociais, culturais, éticas e humanas, que vem sendo defendida na BNCC como um paradigma, né, que é o paradigma de formação humana. Eu, como humano, preciso ter essas ações. Isso, muito bem, Ronaldo. Inclusive, você falou sobre reutilizar, né, um dos R's, aquela garrafinha ó, que a gente tem de suco de uva, aqui em casa a gente usa para colocar água na geladeira. Ou você pode sair e utilizar, então já evita plástico, garrafa descartável. Então, tem muitas atitudes que a gente pode fazer no nosso dia a dia e contribuir com o meio ambiente. Então, adaptando duas perguntas em uma por conta do tempo, Ronaldo, que está muito interessante. Um aluno perguntou como a sociedade pode participar de forma democrática junto à escola nesse processo de educação ambiental e outra, duas em uma. Como
o governo poderia, se o governo poderia implementar uma lei de educação ambiental que obrigasse a sociedade a seguir essas regras. Vamos lá. Na verdade, existe, né? Que é o próprio Plano Nacional de Educação Ambiental. Esse Plano de Educação Nacional de Educação Ambiental, né, que foi criado em 99, ele veio para fortalecer as ideias e estruturas de uma prática educativa na sociedade no todo, como eu disse, na escola, em casa, na igreja, qualquer espaço que for, né? Então, um documento legal, normativo, existe. O que falta, e que não hoje tem várias ações no site, inclusive, Elci, eu queria citar aqui, eu ia até mostrar para os meninos, mas aí eu ia colocar aqui na tela, o site do Ministério da Educação, do Meio Ambiente. Você pode mandar que a gente compartilha nos grupos. No site, gente, existem várias ações em relação à formação educativa, os documentos legais, lá tem tudo que vocês podem encontrar e fazer esse trabalho, né? Como os alunos podem contribuir, eu falei já na outra resposta, né? Que eles podem construir em conjunto, quando voltar essa pandemia acabar tudinho, a gente pode tentar construir um projeto, eu posso ajudar vocês. Envolvendo a sociedade, né? Que foi a pergunta. Pois é, mas aí como é que a gente traz essa sociedade para dentro da escola? Primeiro, a gente tem que criar as ações dentro da escola para poder fazer um trabalho de promoção social, um trabalho de orientação, um trabalho explicativo, orientativo na sociedade. Porque, às vezes, a sociedade não vai na escola por falta de ações da escola, né? A nossa escola tem várias ações que envolvem a sociedade, graças a Deus. Mas a gente pode fazer isso, construir um projeto de identidade de cada turma. A gente pode promover qual é a turma que vai se desenvolver melhor, fazer um acompanhamento. Todo mundo pode fazer isso, gente. A prática da ação educativa para a promoção de um meio ambiente sustentável e de qualidade de vida, ela independe de qualquer pessoa que seja. Todo mundo pode participar. Pode ser pessoa, pode ser ONG, associação. E nem deveria ser algo obrigatório, né? Deveria ser deveria ser algo como base da sociedade, né? Porque é aquilo cultural. Que eu disse, eu vou fazer porque vai me fazer bem e vai promover o bem para outras pessoas, para o meu pai, para minha mãe, para minha namorada, para o meu esposo, para o meu filho. Então, é preciso fazer essas ações pensando em mim, no outro e no ambiente que a gente vive. Porque é um ambiente bonito, gostoso, cheiroso, saudável, a gente vive com mais vontade, né? A gente nem quer sair daquele momento, né, Elci? Isso, com certeza. Ninguém quer, né? Todo mundo gosta de paisagem, do meio ambiente lindo, maravilhoso. Agora, preservar que é bom, né? A gente tem que começar a pensar nisso. Esse foi o objetivo do nosso evento, realmente, despertar a consciência ambiental em todos os alunos da escola e participantes. E a gente vai ter muitos projetos ainda pela frente nessa área, com o professor Ronaldo também, com todos os outros. A gente fez várias parcerias com os professores internos e de fora também. Então, é só o começo de muita coisa que vem por aí. Eu queria agradecer ao professor Ronaldo. Você é maravilhoso, como sempre. Sou sua fã. Acompanhe suas lives. Acompanhe as lives deles, que são maravilhosas. São maravilhosas, até o plural quase não saía.